no Instagram. Tem que esperar. O que é? Travou. E aqui tá me dando boa noite aí, pessoal do YouTube. Isso, Tá, o Facebook também. Facebook nós estamos online, Instagram nós estamos online. Vamos compartilhar, vamos chamar o pessoal aí. Não consigo. O que foi? Travou meu telefone. Tem que esperar um pouco. É. Vamos. Eu vou chamar o pessoal aqui. Facebook. Trabalhando? Vou esperar então. A mãe já está online. Bem-vinda, mãe. Boa noite, mãe. Vou só chamar o pessoal aqui, já vamos começar já. O brabo é que ele tá pulando aqui. Gente, o que que tá acontecendo nesse telefone aqui? Deixa eu ver aqui. Cancela. Instagram. E esse não tem nem como ver. Olha, ele tá... Gente, eu vou ter que reiniciar no Instagram. A Josi. Eu só vou começar no Instagram de novo, que ele tá indo e voltando. Vou ver se eu consigo fazer. Ó, não sei o que tá dando aqui, ó. Deixa eu abrir mais um aplicativo aqui para ver se ele resolve. Vou abrir abrir aqui. Deixa eu puxar, tirar ele. Tira a câmera. Só um minutinho, tá, pessoal? Eu tô tentando resolver aqui, que deu um probleminha aqui. Resolveu dar problema na hora da live. live. Olha aqui, ó. O troço fica pulando e fica pulando, ó. Parece que tá dando problema no touchscreen. Vamos tentar uma última vez aqui, se não der, nós vamos só pelo Facebook de novo. Eu vou tentar mais uma vez aqui, se der errado, nós vamos só de Facebook. Vamos ver se vai. Se não for também não tem problema. Tem que ir só de Facebook. Olha aqui, ó, ele fica fechando. Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo, ó. Ele fecha e abre, quer ver? Ó, vou abrir ele aqui, ó. Cadê? Ó, ele fica abrindo e fechando. Ó, tá bem doidão, ó. Deixa eu botar mais pra trás, vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, nós vamos só ali. Bora. Eu vou ter que ficar só aqui assistindo. Não foi? Vamos aqui. Eu acho que eu tenho que ir só no Facebook. Não é para ir no Instagram, não vamos no Instagram. Vamos só no Facebook mesmo. Depois, a semana que vem, a gente resolve. Deixa eu só compartilhar aqui. Não abriu, Deus? Travou completamente. Cara, aí os troços de vez em quando eles resolvem incomodar, mas é a vida. Deixa eu compartilhar aqui só um pouquinho a publicação. Aí as pessoas que a Deus se convida não vai poder, não tem nem como reiniciar, né, que ele tem. Não. Vê se consegue uma agulhinha. Consegue uma agulhinha pra mim, que daí eu arrumo aqui. Assim, consegue uma agulhinha pra mim? Eu vou ter que ir lá. Tá, então deixa pra lá. Da Cássia. Então vamos só no Instagram mesmo e... Deixa eu só compartilhar aqui e a gente já começa já. Graças a Deus, de vez em quando os problemas é bom, né? Bem-aventurado aquele que sofre uns probleminha.
A vida é isso. Já vamos começar, tá? Tem só dois. A Josi, se puder ir chamando o pessoal aí, Josi, que a tua mãe aqui, o telefone dela travou. Ela não tá conseguindo. Tu quer tentar. Não adianta também. Eu ia dizer pra te tentar logar aqui. Acho Ah, que mas agora deu. deu. Então, o telefone da tua mãe funcionou. O meu deu, tá em curto aqui. O Instagram tá muito instável ultimamente. Ah, deve ser. Não, mas o Instagram, não, mas não é o problema, é o aparelho de telefone. Eu abri a câmera de telefone, ela abre e fecha, ela abre e fecha também. A câmera de foto, né? Ela abre e fecha. É algum problema no talk screen aqui. Que tá com algum problema no talk screen. Ó, ela fica abrindo e fechando, abrir a câmera, ó. Ó. Abre e fecha, abre e fecha. Vamos ver assim se vai. É, depois eu vou ter que ver. Vou ter que desligar ele e reiniciar ele, que daí a gente pode ser que funcione. Também não sei nem como é que reinicia esse telefone aqui. Gente do céu. Tá, vamos embora, né? Boa noite, mãe. Vamos lá, vamos começar. Que não adianta nada a gente estar arranjando problema com o telefone aqui e não estudar a palavra de Deus. Vamos no que dá aqui. Tem que chamar a Dorcas aí, que ela pediu para chamar ela, né? Tu já aceitou ela? Ah, quero que não. Tem que entrar ali, aceitar o pedido de amizade dela e chamar ela. Bem, pessoal, nós vamos para a segunda semana, né? Na segunda semana nós vamos entrar agora na segunda semana a respeito do versículo que nós estávamos estudando. Mateus 7, 21 a 23, que diz para nós assim, ó: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, não temos nós expelido demônios em teu nome, não fizemos nós em teu nome muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais tais iniquidade. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito no nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós aprendamos a andar nos Teus caminhos e fazer as Tuas vontades sempre. Perdoa-nos, Senhor, dos nossos erros, das nossas falhas, e que assim nós possamos fazer o que Tu queres no nosso viver. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Nós estudamos a semana passada que, de acordo com esses versículos, né, não são todas as pessoas que se salvam, somente aquelas pessoas que de fato fazem a vontade de Deus, né? Jesus nos advertiu que sobre o caminho, que o caminho é amplo, né? E esse caminho que leva à perdição, ele é amplo. Nós vimos que a partir do versículo 15 ele fala para nós a respeito dos falsos profetas, e do 16 em diante ele fala como é que nós distinguimos os genuínos, né? Os genuínos profetas, os genuínos mestres. E diz para nós que nós devemos examinar com muito cuidado, né? Porque quanto melhor a falsificação, mais cuidadosa tem que ser os nossos exames. Porque até o próprio Senhor Jesus diz para nós que nós devemos ter cautela, né? Ele diz: acautelai-vos, que nós devemos ver quem é de realidade, quem são os falsos profetas. Jesus está dizendo para nós que a doutrina dessas pessoas, as doutrinas que elas ensinam e até o próprio caráter da vida delas mostram que elas não pertencem realmente a Deus. E que essas pessoas farão obras maravilhosas e até impressionantes, mas na realidade elas não profetizam em nome de Deus, não expulsam em nome de Deus e nem realizam milagre algum em nome de Deus. Em qualquer outro nome, né? Até o nome de si próprio, mas não em nome de Deus. E do versículo 21 é o que nós lemos, esses três que nós lemos, 21, 22 e 23, que tá falando diretamente aos falsos profetas, né? Que as pessoas podem até chamar o Senhor de Senhor, né? Chamar Senhor, Senhor, mas na realidade eles não conhecem a Deus. Eles têm crença, né? E muitas vezes até nas suas próprias vontades, nos seus próprios objetivos, nos seus próprios princípios, mas na realidade eles não acreditam em Deus como seu único e suficiente Salvador.
E não, então Jesus está dizendo para nós que nem todos aqueles que realmente chamam Senhor, Senhor, realmente acreditam nele. Eles podem até acreditar nele de uma maneira hipócrita, ou pode até acreditar nele como uma fonte ao qual eles conseguem arranjar algum tipo de benefício próprio, né? Mas não o tem como Senhor. Isso fala para nós, que eu já falei semana passada, né? Que Isaías, quando profetizou, ele disse assim: esse povo me honra com seus lábios, mas com seu coração está longe de mim. Não me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Isso Mateus está falando a respeito do que Isaías falou lá, né? Ele está dizendo para nós que o reino dos céus não é para aqueles que meramente se dirigem a Deus como Senhor em palavras, mas aqueles que reconhecem-o como Senhor de verdade em seu comportamento. Ou seja, a palavra de Deus diz para nós que todos os que amam a Deus obedecem os seus mandamentos. Então, nós só vamos realmente ser discípulos de Deus no momento que nós obedecermos os mandamentos de Deus. Nós temos que andar conforme a vontade de Deus. Se Deus falou que é para nós não fazer tal coisa, nós jamais faríamos tal coisa. Então é mais ou menos assim que a palavra de Deus quer dizer para nós. Chegando a isso que mais ou menos nós estudamos a semana passada, eu fiz um breve comentário a respeito do que nós tínhamos falado. O que nós precisamos entender é que nós devemos nos arrepender e abandonar todos os nossos pecados. E quando nós fizermos isso, nós comecemos a obedecer a palavra de Deus. Se nós não nos arrepender de verdade, né, e abandonar os nossos pecados, não adianta de nada. O pastor na igreja a qual eu me converti, ele dizia que quando nós nos convertemos, até o cachorro da nossa casa tem que notar diferença em nós. E nós vemos nos dias de hoje pessoas que se dizem crente, que continuam fazendo as mesmas coisas, continuam andando nos mesmos caminhos, continuam agindo da mesma forma. Quando Cristo encontra com um jovem rico lá, ele diz: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele disse: não, isso eu não posso fazer. Quando ele conversa com a mulher adúltera, ele diz para a mulher: tá perdoada, vai e não peques mais. Então, no momento que nós encontramos Cristo, nós começamos a seguir Cristo, nós começamos a galgar uma nova vida, nós começamos a andar de uma nova forma, nós começamos a ser uma pessoa diferente. Eu, como todo mundo já sabe aqui, eu me converti em 89, no meio do ano de 89 mais ou menos. Quer dizer, eu comecei na igreja em julho de 1989, né? E eu me batizei em julho de 90. Em julho de 90 eu me batizei. E fui consagrado em dezembro de 2000. Então, só que na realidade, eu entrei para a igreja nessa época. Eu andei na igreja nessa época. Mas eu acredito que no momento que eu aprendi da palavra de Deus mesmo, tem 10 anos, 12 anos que fazem que eu comecei a aprender da palavra de Deus e andar conforme a palavra de Deus. Até então eu conhecia, sabe quando Jó, quando a gente lê o livro de Jó, e nós vemos no início do livro de Jó ali, que quando Deus fala de Jó, ele diz assim: existia um homem na terra de Ur cujo nome era Jó. Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Um pouco mais adiante, Satanás conversando com ele, ele diz para Satanás assim: conhecesse o meu servo Jó? Ele faz tudo de acordo com a minha vontade. Aí o Satanás diz para ele assim: ele faz tudo de acordo com a tua vontade, porque tu guarda a vida dele, tu abençoa a vida dele, ele tem tudo. Quero ver se tu tirar tudo dele, se ele vai continuar a mesma coisa. E Deus permite que seja retirado as coisas da vida dele. Chega lá no fim, lá no Jó, no versículo 42, no versículo 5, Jó proclama assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Ou seja, Jó, mesmo sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal,
ele ainda não conhecia Deus. Ele conhecia Deus só de ouvir falar. E eu vejo assim na minha vida. Eu conheci há 30 anos, 30 e poucos anos atrás, Deus de ouvir falar. Mas eu fui conhecer a Deus de verdade nesses últimos anos da minha vida. 10, 12 anos para cá, que eu conheci a Deus de verdade. Quando eu tive um encontro, não que eu tive um encontro com Deus, mas eu tive um encontro com a palavra de Deus. E por causa desse encontro com a palavra de Deus, antes eu tinha um versículo que é Romanos 8:28, que diz para nós que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam conforme os seus preceitos. E quando eu conheci a palavra de Deus, essa palavra o versículo que tocou meu coração e ao qual eu tenho usado até hoje é João 8:32, e conheceis a verdade e a verdade vos libertará. No momento que nós conhecemos a verdade, nós começamos a ser libertos. Nós começamos a retirar todos os erros, todos os pecados de nossa vida. Não que nós nos tornamos bons ou não pecadores, mas nós nos tornamos pessoas que andam conforme a vontade de Deus. Ao menos lutam com todas as forças para buscar a palavra de Deus. É esses aos quais está sendo falado nesse versículo. Nem todos que chamam Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus. Ou seja, durante esses 20 e poucos anos que eu tive dentro da igreja, que eu conhecia a Deus de ouvir falar, não que eu estivesse perdido, não, de forma alguma, mas eu nunca tinha me encontrado de verdade. E no momento que eu conheci a palavra de Deus, eu me encontrei. E aí essa verdade me libertou. Essa verdade abriu os meus olhos e eu comecei a mudar. Hoje já não sou mais como era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, porque a palavra me transformou. E no momento que nós começamos a seguir a palavra de Deus, que nós conhecemos a palavra de Deus, e nós começamos a obedecer o que nós lemos, a palavra de Deus nos lava, a palavra de Deus nos purifica, e nós entendemos que é por intermédio da graça de Deus que mudanças incríveis acontecem na vida da gente. Nós começamos a ser mudados de uma forma a qual nós não conseguimos entender. A graça só é definida em nossas vidas pela influência divina. A influência divina toca em nossas vidas e opera no ser humano para regenerar as nossas vidas e nos santificar. Então essa graça que Deus colocou, quando Cristo diz para nós ali, necessário é que eu saia desse mundo. Eu falei a semana passada, né? Que quando Cristo diz para os apóstolos ali, ele diz assim, me é necessário que eu saia desse mundo para que eu mande outro consolador para falar com vocês. Eu acredito que os discípulos ficaram totalmente perdidos, que até então eles estavam completamente... Viu o que a Josi falou aí, Deus? Até então eles estavam com Jesus ao lado deles, Jesus tocando na vida deles, e Jesus falando com eles, e agora Jesus disse assim, eu vou sair. Cara, eles se perderam completamente. Mas daí... Depois que eles conseguiram entender, vamos lá, foi o que ela falou aí. A Josi diz, não é a ida ao culto, nem o ativismo na igreja que nos torna livres, mas sim o verdadeiro encontro com Deus. Exatamente isso, o encontro com Deus, o encontro com a palavra, o conhecer a palavra, né? Conheceis a palavra, quando a gente conhece a verdade nos liberta. A verdade, quando a palavra está falando, é Cristo. A verdade, quando a palavra está falando, é a palavra de Deus. Ela se autodenomina a verdade. Interessante quando nós vemos no livro de sabedoria, quando nós lemos no livro de Eclesiastes, que a palavra fala para nós assim, e a sabedoria fez, e a sabedoria falou. Essa sabedoria, é isso que ela fala com a gente. Entende então o que a palavra de Deus quer falar para nós? É isso, que quando nós compreendemos Cristo, quando Cristo morreu na cruz do Calvário e mandou um outro Consolador, esse outro Consolador é uma influência que está tocando sobre nós para nos regenerar e para nos santificar. E muito mais do que isso, ela veio para nos dar força, para a gente poder suportar todas as provas, para nós poder resistir às tentações que vêm sobre a vida da gente. Isso é uma virtude de origem divina que toca na vida da gente. Então, quando ele está falando para nós aqui nesse versículo que nem todos que vão bater na porta e gritar Senhor, Senhor
vão ir para os céus, é porque ele está dizendo isso. Somente as pessoas que reconhecem Cristo como único e suficiente Salvador, somente as pessoas que têm a palavra como liberdade na sua vida, essas pessoas vão para o reino dos céus. As pessoas que estão dentro de igreja, as pessoas que estão indo no culto, as pessoas que estão correndo atrás de bênção, as pessoas que estão fazendo a vontade do homem, as pessoas que estão andando num propósito humano, as pessoas que estão fazendo, olha o que eu vou dizer, as pessoas que estão fazendo ação social em nome de Deus, as pessoas que estão curando em nome de Deus, as pessoas que estão falando em nome de Deus, essas pessoas ainda assim não irão para o reino dos céus. Só irão para o reino dos céus aquelas pessoas que têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquelas pessoas que se apossaram do martírio da cruz. Aquelas pessoas que tomaram posse, olha, escute o que eu vou dizer, aquelas pessoas que tomaram posse da cruz de Cristo e carregam, porque a palavra de Deus diz para nós que se nós não morrermos de novo, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum, porque o que é nascido de carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós, enquanto carne, enquanto vivemos a nossa vida aqui para fazer a vontade de alguém, para andar de acordo com a vontade de alguém, nós estamos completamente perdidos. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Não adianta nada, como diz essa passagem, a gente curar em nome de Cristo. Não adianta nada a gente falar em nome de Cristo. Não adianta nada a gente fazer milagres em nome de Cristo. Que quando a gente bater na porta, Ele vai dizer para nós assim: não vos conheço. Se nós não andarmos de acordo com a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus, e isso não é porque nós podemos fazer. Nós vemos isso em João 6, tá? Todos aqueles, o importante é isso, Cristo fala, o importante é isso, que nenhum daqueles a qual tu me destes, ou seja, nenhum dos quais Deus mandou para Cristo será perdido. Então, nós só andaremos nos caminhos de Cristo, nós só reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós só reconheceremos a palavra que liberta quando Deus abrir a nossa vontade de ter fé nele. Ou seja, Deus abre os nossos corações e coloca dentro do nosso coração a vontade e o desejo de servir a Deus. Se não for assim, nós nunca chegaremos a lugar nenhum, porque não existe homem ao qual seja capaz de servir a Deus. Não existe homem ao qual tenha vontade de servir a Deus. Não existe homem ao qual tenha condição de levantar a voz para agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez. Nada disso nós conseguimos fazer se não for por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus se revela para nós, abre os nossos desejos para que nós podemos conhecer mais da palavra de Deus e servir a Ele. Então depende a Ele, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a salvação vem por intermédio da fé, e é um dom gratuito que Deus nos dá, e essa fé não é nossa, é um dom de Deus. Então, tudo que nós somos, a salvação que nós temos não é nossa, a salvação que nós temos é por intermédio da nossa fé, que também não é nossa, é Deus que nos dá. Então Deus escolheu alguns, ao qual Ele colocou fé no coração, e essa fé no coração nos traz para a volta dEle. Essa fé no coração influencia a nossa vida para andar de acordo com a vontade de Deus. Essa fé nos dá condição de nos regenerar e nos santificar por intermédio da vontade de Deus. É essa fé que nos dá força para suportar as provas às quais passamos. É essa fé que nos dá condição de resistir às tentações às quais nós passamos. Porque todo homem é, como fala para nós Tiago quando ele fala a respeito de Elias. Elias era homem como nós. É sujeito às mesmas paixões a qual nós somos. Então, ninguém é mais do que nós. Ninguém é mais do que Elias. Todos nós somos iguais. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim, ó: mas assim como é santo aquele que nos chamou, seja santo também vós em tudo o que fizeres, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Eu sou santo, não porque eu tenha condição de ser santo, não por causa que os meus atos me tornem santo, mas porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, olhou para mim e me santificou. Consegue achar para mim aí o Romanos? Ah, não, tá vendo ali, né? É. Mas Josi, coloca para mim aí, faz favor, Romanos
8, versículo 29. Aquela parte que fala para nós, porque ele nos predestinou e nos glorificou. Essa parte que eu quero, só pega essa parte assim. Ele nos amou, nos ele nos amou, nos predestinou, nos glorificou, nos santificou. Essa parte. Mas deixa que eu acho aquele ligeirinho, né? O que eu quero ler. Eu vou abrir a Bíblia aqui ligeirinho. Que essa não estava no script aqui, né? Então eu quero. Romanos 8. Se vocês quiserem abrir em casa também. Se não quiserem, só acompanham. A Josi vai colocar provavelmente aí. Romanos 8. No versículo, capítulo 8, versículo 29 em diante, eu acho. Vamos ver. 29, diz assim, ó. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, eu não quero nessa versão. Eu tenho na NTLH, eu quero na ARC. Na Almeida Revista e Corrigida. Diz para nós assim, ó. Romanos 8, do versículo 29 em diante. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, versículo 30, e aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, eu fico maravilhado com essa passagem, sabe? Porque nós não fizemos nada. Ele nos chamou, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos glorificou e Ele nos santificou. E aí como é que nós podemos achar que nós somos alguma coisa? Aí nós vemos hoje em dia um mundo cheio de falsos profetas falando por intermédio de espíritos mentirosos e nós cremos nisso e ao invés de crer na palavra de Deus que é pura e cristalina, que fala isso para nós, que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus, que nós somos totalmente dependentes disso, porque nada nós vamos conseguir fazer se não for de acordo com a vontade de Deus. O que ele prega para nós, o que nós pregamos aqui, é que a palavra de Deus é uma mensagem de arrependimento e de obediência. Nós temos que nos arrepender das coisas que nós fazemos enquanto nós não compreendemos que nós precisamos desse arrependimento, ou seja, enquanto nós não entendemos que nós somos pecadores e não temos condição de chegar em lugar nenhum, que nós, do jeito que nós somos, temos uma depravação total. Esse é um dos 5 pontos que fala a respeito da nossa crença, que nós temos o homem é depravado, terrivelmente depravado. Nós estamos dentro da depravação total. Nós somos errados, nós somos pecadores, nós não temos condição de chegar em lugar nenhum, mas Deus nos amou de tal forma que mandou o Filho dele, unigênito, para morrer na cruz do Calvário, para nos dar tamanha salvação. É Cristo que nos dá a salvação, não é nós por intermédio das nossas palavras, não é nós por intermédio dos nossos atos, não é nós por intermédio do que nós fizemos, porque aqui a palavra de Deus diz assim, cara, não adianta nada a gente fazer curas em nome de Deus, não adianta nada a gente falar em nome de Deus, não adianta nada a gente fazer sinais e maravilhas no nome de Deus. Se nós não tivermos Deus no nosso coração, não chegaremos a lugar nenhum. O problema é que as igrejas de hoje, elas pregam uma mensagem diferente, elas pregam uma mensagem que nós seremos abençoados, que nós teremos bênçãos, que nós teremos prosperidade, que nós vamos vencer, que os problemas não vão estar junto conosco. Isso é uma mentira, isso é um evangelho mentiroso. A palavra de Deus manda para nós que nós falamos do evangelho de Deus, do amor que Deus tem por nós, o amor que Ele mostrou na cruz do Calvário, porque a palavra diz que sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou de tal forma a ponto de dar o Filho dele unigênito, ou seja, nós sendo pecadores, nós sendo errados, nós sendo totalmente depravados, assim mesmo Ele nos amou e mandou o Filho dele na cruz do Calvário para morrer e sofrer a pior coisa que aconteceu na vida dele, ter a divisão com Deus. Ele se dividiu desde que ele existiu, desde sempre ele estava do lado de Deus, e por aquele breve período de tempo
Deus vira-lhe as costas por causa do pecado do ser humano. É isso que trata o Evangelho de Deus. Então não adianta nada a gente estar falando a respeito do amor de Deus, não adianta nada a gente estar falando a respeito das bênçãos de Deus. Gente, eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, que é aquele cara que Deus não abençoa. Não, Deus abençoa sim. O problema é que quando nós começamos a acreditar de uma outra forma, nós começamos a acreditar que Deus só age na vida da gente por intermédio de bênçãos. Sabe quando a gente chega lá ou a gente entra numa igreja e a gente vê as pessoas falar porque Deus me abençoou, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus me deu aquele outro, e isso está provando que eu sou abençoado por Deus. Não, não é isso que prova que eu sou abençoado por Deus de forma alguma. As bênçãos de Deus são outras. As bênçãos de Deus é o ter paz no coração. As bênçãos de Deus é o fazer a vontade de Deus. As bênçãos de Deus é o andar de acordo com a vontade de Deus. As bênçãos de Deus é quando eu começo a acreditar em Deus e começo a acreditar nessa mensagem dele, e começo a me afastar do mundo e começo a voltar-me para Deus. O voltar-me para Deus, eu quero dizer, não que um dia eu tenha andado nos caminhos de Deus, mas lá em Adão eu andei nos caminhos de Deus. Antes do pecado o homem tinha comunhão com Deus, e no momento que eu começo a acreditar em Deus, no momento que Deus coloca em meu coração o desejo de servi-lo, novamente eu volto para aquele tempo lá. Eu volto lá para antes do pecado e me regenero, porque por intermédio de um só homem entrou o pecado na terra, e por intermédio de um só homem entrou a salvação e a libertação. É isso que essa palavra quer dizer para nós, que todos aqueles que andam de acordo com a vontade de Deus, estes são de Deus. Eu preciso me afastar do mundo e não andar mais conforme a vontade do mundo. Todas essas pessoas que dizem que creem em Jesus, que nós vemos isso direto, até pastores, dizem que creem em Deus e andam conforme Deus, mas tu olha para eles têm a língua suja. Cara, sério, eu não consigo entender uma pessoa que diga que é cristã e vivam de uma forma dissoluta, vivam falando coisas que não devem ser ditas, né? Que nem a gente vê hoje em dia, infelizmente. Nós vemos os políticos usando a palavra de Deus. Nós vemos, sério, gente, sabe que me entristece muito? Eu vejo o presidente da República usar João 8,32, e conheceis a verdade vos libertará. Um cara que não é cristão. Ele não é cristão. Sério, gente. É um cara que hoje ele está na igreja pentecostal, na igreja evangélica, pedindo oração e se ajoelhando para as pessoas orarem. Sai dali, ele vai lá na missa e pede para os padres orar com ele. E ele se declara católico. O mesmo cara que, se tu entrar na internet e colocar ele conversando com os maçons, ele está lá no meio dos maçons. Então, um cara que diz que a verdade liberta e está andando com protestantes, está andando com católicos, está andando com maçons, está andando com tudo que é tipo de pessoa, e o jeito dele de falar não é de cristão. O jeito dele de falar não é de cristão. A gente olha pelo seu falar, não é um jeito de cristão estar falando. Então, nós não podemos, infelizmente, sinto muito as pessoas que vão ouvir esse vídeo e vão dizer que o presidente é evangélico. O presidente não é evangélico. O presidente, ele tá na onda. Cara, sério, essa palavra aqui me ajuda. Eu vi esses dias Magno Malta falando também. Magno Malta é evangélico, né? Também usando a palavra de Deus. Esses dias eu vi o Onyx Lorenzoni defendendo a tese dele por intermédio de uma palavra. Pior de tudo, defendendo uma mentira que ele estava falando com a palavra de Deus. Então as pessoas falando o nome de Deus, dizendo Senhor, Senhor, mas não o conhecem. Eu não estou falando de política aqui, gente. Eu estou falando de ser humano. Ser humano que diz que conhece a palavra de Deus e usa a palavra de Deus em benefício próprio. Isso não é de Deus. Quando a gente confia em Deus de verdade, nós mudamos. A nossa linguagem muda. Esse dia eu achei legal uma pessoa que disse assim:
Uma pessoa estava vestida de uma forma que era inescrupulosa e colocou um versículo bíblico que ela disse assim, a pessoa cristã, ela não se veste como tu se veste. Dela diz assim, mas Deus não me julga pelas minhas vestes. Eu disse assim, Deus não te julga. Isso eu concordo completamente, tá, gente? Deus não julga a gente pelas nossas vestes, mas pelas nossas vestes as pessoas veem se nós somos de Deus ou se nós não somos de Deus. Pelas nossas falar, pelo nosso modo de falar, as pessoas veem se nós somos de Deus ou se nós não somos de Deus. Uma pessoa que esteja me desculpa. Uma pessoa que esteja falando mal das pessoas não pode ser de Deus. Sabe? Um cristão não fala mal de Deus, não fala mal das outras pessoas. Ela não usa uma linguagem suja e chula. Nós temos que ter uma mudança no nosso modo de agir. Uma pessoa que não quer nem ouvir a respeito de arrependimento, que é dono da verdade, é dono de si, essa pessoa pode ter certeza que ela não é cristã. A pessoa que acha que sabe todas as coisas e ela que manda e se autodenomina eu sou, essa pessoa não é cristã. Uma pessoa que ama esse mundo, que ama as coisas do mundo, ama os bens do mundo, essa pessoa não é cristã. Ela não é cristã. Uma pessoa que não é convicta do pecado, que não sabe que é pecadora, essa pessoa não é cristã. Uma pessoa que não está interessada nas coisas de Deus, ao contrário, muito mais interessada com as coisas do mundo. Eu sinto muito, eu não consigo entender. Uma pessoa que se diga cristã, que acumula bens, e acumula bens, e acumula bens, e compra bens, e compra bens, e compra bens. A pessoa que é cristã, ela não acumula bens, ela quer fazer a vontade de Deus. E todo o dinheiro que se ela ganhar, se porventura ganhar, ela vai investir na obra de Deus. E Deus vai abençoar ela muito mais, e ela vai investir mais na obra de Deus. Eu não estou dizendo que de agora em diante nós vamos abrir mão e vamos fazer o voto da pobreza, né? Que tem os monges agustinos, né? Que falam, né? Essas pessoas que vão abandonar toda a fé para fazer a vontade de Deus. Não. Essas pessoas não são cristãs. Essas pessoas, a pessoa cristã, ela abre mão da sua vida. Ela não acumula bens. Os cristãos agostinhos abrem mão de todas essas coisas. Eu não estou dizendo isso para vocês, que vocês têm que abrir mão de tudo que vocês têm para largar na obra de Deus. Não, de forma alguma. Mas não tem necessidade, sério, gente, eu quero falar para vocês assim, para que eu preciso ter 5 carros? Para que eu preciso ter 10 casas? Para acumular bem, vamos dizer, eu quero 10 casas para eu arranjar de aluguel para viver bem o resto da vida, sabe? Aí a gente acumula 10 casas e tem um irmão da gente que não tem onde morar, passando necessidade. Eu estou falando irmão de igreja, tá? Nós temos 10 casas, pertencemos a uma igreja e tem um irmão que está passando necessidade, não tem onde morar com os filhos da gente. A gente vai lá e faz uma caridade pro irmão. Vem cá, eu vou alugar minha casa para ti. Olha que caridade é isso. Isso não é caridade. Caridade é a gente dar como essa pessoa. Eu não estou dizendo que a gente tem que sustentar as pessoas, gente, de forma alguma. Mas tu tem que ajudar a pessoa no momento da necessidade. Se uma família está passando por necessidade e não tem onde morar, acolhe ela. Ajuda ela está passando fome, dá de comer para ela. Mas não só isso, a palavra de Deus diz para nós, quando ela diz para nós falamos a semana passada aqui a respeito do versículo lá do 8:10, né? Neemias 8:10, porque a felicidade do Senhor a nossa força é. Ali ele está falando para nós, tudo que tu sabe fazer, tu tem condição de ensinar a pessoa. Mas eu não tenho condição de ajudar o fulano de tal para ajudar ele a comer. Mas eu sei fazer bolo, eu vou ensinar a esposa dele a fazer um bolo, e com esse bolo ela pode sair na rua e vender umas fatias de bolo, e assim ela comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Eu posso ajudar ela a comprar 1 quilo de farinha para amassar lá e fazer uns pastéis para ela vender na rua e alimentar a família dela. Eu tenho condição de fazer isso. O problema é que nós começamos a acumular. O problema é que nós começamos a pegar esses bens e encher a nossa vida de bens, encher o nosso banco de a nossa conta bancária, engordar ela para que a gente possa viver um futuro. E aí Deus diz para nós, sabe, isso tem a passagem na Bíblia que diz assim, o cara encheu 3 celeiros e ele diz assim,
descansa minha alma, agora eu estou tranquilo. E aí o profeta disse para ele assim, louco, essa noite eu vou pedir a tua alma, de quem será? Entende? Será que ele vai olhar para nós lá e dizer para nós assim, eu não vos conheço? Ou ele vai dizer para nós assim, sede bem-vindo, filho, bem-vindo do meu pai. Possui por herança essa terra, sabe? Nós estamos mais interessados nas coisas que em Deus. Essas pessoas, na realidade, elas não são salvas. Você pensa que essas pessoas realmente acreditam que elas estão nos céus? Muitas pessoas se declaram cristãs. Isso eu estou falando dentro da igreja agora. Muitas pessoas se declaram cristãs e vivem em fornicação. Josi, ela deu uma travada aqui agora. Até deu uma paradinha, um minutinho. Mas eu acho que agora deu uma alinhada de novo. Mas assim, gente, ó. Muitas pessoas que se dizem cristãs, elas continuam em fornicação. Muitas pessoas que se dizem cristãs e são casadas, inclusive até pessoas que são do ministério de casais, e adulteram. Pessoas que estão ensinando a fazer a vontade de Deus e fazendo as coisas contra a vontade de Deus. Existe todo tipo, pessoas que assistem todo tipo de porcarias e se dizem cristãs. Pessoas que vivem e convivem com lugares demoníacos, enquanto a palavra de Deus diz para nós que nós não devemos nos assentar em mesa de escarnecedores. Pessoas que convivem com outras pessoas que se dizem cristãs e fazem tudo que é tipo de coisa e nós compartilhamos com ela. A palavra de Deus diz para nós, com esses nem te assentam. Se essa pessoa que tu convive, ela vive contra a palavra de Deus, gente, deixa eu falar sinceramente para vocês, abandona. Não anda com pessoas que se dizem cristãs e vivem uma vida dissoluta. Com pessoas que se dizem cristãs e roubam. Com pessoas que se dizem cristãs e fofocam. Com pessoas que se dizem cristãs e mentem. Com pessoas que se dizem cristãs e falam mal dos outros. Com pessoas que se dizem cristãs e não amam os outros. Condenam os outros. Hoje eu tinha aqui na nossa casa uma pessoa que estava visitando nós e ela contou um pouquinho do testemunho da vida do pai dela e a vida do pai e aí tinha um problema que as pessoas não compreendiam o pai dela. As igrejas, ao invés de ter amor pelas pessoas, elas condenam as pessoas. Elas estão mais interessadas em outras coisas e não na palavra de Deus. Elas estão mais interessadas que as pessoas aparentem ser crentes. E não importa se elas são crentes ou não são crentes. Nós temos que ser diferente. Nós temos que viver uma vida diferente. Pessoas que leem livros que não falam de Deus. Pessoas que leem livros que até o contrário falam contra a palavra de Deus. Sabe? Eu conheço um pastor que ele baseia a igreja qual ele prega no livro de Maquiavel. Como é que pode nós termos a nossa igreja, uma igreja de Cristo, e nos basear no que fala Maquiavel? Se quando a gente faz alguma coisa errada, a gente não diz assim, nossa, aquele cara é maquiavélico. É porque, só para vocês terem noção do que o que Maquiavel fala. Como é que pode um homem que se diz pastor, rege uma igreja, ler Maquiavel ou viver conforme Maquiavel? Nós devemos olhar para dentro de nós. Essas pessoas não são salvas e não estão sob o comando do Senhor. Aonde você se encontra? Gostaria que você olhasse para dentro de si nesse dia de hoje e pensasse em qual desses eu tenho estado. Aqueles que vivem sem levar em consideração a justiça de Deus e usam a graça de Deus com licença para pecar. Confio na graça de Deus para limpar os seus pecados. Essas pessoas são mentirosas. São pessoas que estão indo para o inferno, anestesiadas. Pessoas que estão anestesiando os outros para ir para o inferno. Quem está em pecado
está em pecado. E nós temos que combater contra o pecado. Ah, mas tu recém disse que tu deve compreender o pecador. Sim, eu devo compreender e amar o pecador. E ensinar o pecador como ele deve andar. Ensinar o pecador a fazer a vontade de Deus. Ensinar o pecador o que é certo e o que é errado. Deus me deu a responsabilidade de falar a respeito do amor dele. Deus me deu a responsabilidade de falar a verdade dele. Agora, se a outra pessoa vai aceitar ou não vai aceitar, esse é um problema dela com o Espírito Santo de Deus, não comigo. Eu não tenho que fazer nada. Eu simplesmente tenho que falar do amor de Deus. E não só do amor. Eu tenho que falar da justiça de Deus. E não só da justiça. E eu tenho que falar a respeito do que nós estamos falando já há 4 semanas. A respeito da estreiteza da porta. Porque a porta é estreita. E apertado é o caminho que conduz para a salvação. Isso eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar que nós temos que porfiar. Porque a palavra de Deus diz: porfiai. Porque é difícil de nós chegar lá. A fé salvadora... Na fé salvadora se manifesta a mudança. Então, se nós não mudamos, se a nossa vida é a mesma hoje que nós vivemos há 5 anos atrás, nós devemos rever os nossos princípios, porque certamente nós não somos salvos. A salvação mostra mudança na vida da gente. A salvação mostra que nós somos completamente errôneos e somos totalmente dependentes. Bem-aventurado aqueles que são pobres e humildes de espírito, ou seja, que são totalmente dependentes de Deus. Eu preciso ser dependente de Deus com todas as minhas forças. Temos muitos testemunhos na Escritura Sagrada que fala a respeito dessa conversão que nunca ocorreu. Pessoas que claramente falavam de Deus, mas não eram de Deus. Jesus diz para nós lá em João 6, do versículo 35 até o versículo 40, ele fala da seguinte forma, uma passagem que eu já falei aqui. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram e ainda vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E aquele que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daquele que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do Pai é que todos aqueles que olhar para o Filho e nele crer tenham a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós devemos obediência ao Pai. Ele nos deu o privilégio e a oportunidade de viver uma eternidade do lado dele, mas só aqueles a quem ele chamou, só aqueles a quem ele se revelou. Para a gente olhar para a vida da gente e ver se verdadeiramente nós somos salvos. Não basta apenas nós acreditar que Deus é Deus. Não basta apenas a gente acreditar que contém a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas nós devemos obediência à Bíblia. Nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus, confiar na palavra de Deus e principalmente submeter-se à palavra de Deus. Nós temos que nos render a Deus e a sua palavra. Nós temos que fazer a vontade de Deus com todas as nossas forças. Em João 8,31, um versículo antes do 32 que fala a respeito da verdade, ele diz assim, ó, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. E aí o 32 diz, se vocês conhecerem a minha palavra, verdadeiramente vocês serão livres. Todos que pertencem verdadeiramente a Cristo dizem, Senhor, Senhor, esses vão entrar no reino do céu. Em Lucas 18, 12, no versículo 8 e 9, diz para nós assim, ó, eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, e também o Filho do Homem o confessar diante dos anjos de Deus,
serão de Deus, mas aquele que negar diante dos homens será negado diante de Deus e diante dos anjos. Ninguém é verdadeiramente crente. O crente que eu digo aqui é salvo, tá? Ninguém é, vamos mudar a palavra aqui. Ninguém é verdadeiramente salvo enquanto não for capaz de dizer Senhor, Senhor a Jesus Cristo. E não só falar de boca, mas reconhecendo o significado de quem Ele é. Nós precisamos não só falar que Cristo é Senhor, mas reconhecer Ele como Senhor da nossa vida. Ele como nosso único e suficiente Salvador. Se nós cremos que Jesus de fato é Filho de Deus e que Ele veio em carne aqui nesse mundo para habitar entre nós e que foi enviado pelo Pai para ser o nosso Messias, se nós crermos assim, Ele será o nosso Salvador e o Salvador do nosso mundo. Nós temos que crer que Ele é o Senhor da nossa vida e de todos nós. Nós temos que crer que verdadeiramente, lá no fim do tempo, todos os joelhos se dobrarão diante dEle e realmente o reconhecerão como Senhor. Nós temos que crer isso. Nem todos que fazem as coisas por aparências estão fazendo a vontade de Deus de fato. Esses, de verdade, não herdarão o reino dos céus. Fala para nós lá no versículo, nesse versículo que nós lemos lá, né? Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome nós não expulsamos demônio? E em Teu nome nós não fizemos maravilha? E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É isso que a palavra de Deus quer dizer para nós nesse versículo. Ela quer falar para nós que nós devemos, com todo o nosso coração, que nós podemos aprender, que quando Ele diz para nós que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, Ele está dizendo para nós que a nossa relação com Deus não é a base de meras palavras. Que a nossa relação de Deus deve ser evidenciada por intermédio de atitudes, ações e reações. E tem que haver harmonia entre isso. Não adianta nada também nós ter atitudes, ações e reações e o nosso jeito de agir não ser cristão. Nós temos que ser cristão e parecer cristão. Não adianta nós só ser cristão, nós temos que parecer. Mas também não adianta nós só parecer cristão sem ser cristão. Tiago diz para nós que a fé sem obras é morta. Nós temos que ter obras. Então, nós precisamos ter obras, mas essas obras têm que mostrar que realmente Deus tem sido de fato nosso Senhor. Eu gostaria que tu te perguntasse nessa noite: de verdade eu tenho crido em Deus como meu Senhor? Se de verdade eu tenho obedecido a sua palavra e feito a sua vontade? De verdade eu tenho amado o meu semelhante, como diz para nós em 1 João 3,16, que todo aquele que me ama dá a vida pelo seu irmão? A segunda lição que eu consigo aprender, quando ele fala que nem todos que dirão Senhor, Senhor, naquele dia, mesmo fazendo sinais e maravilhas curando, não vão entrar no reino dos céus. Mesmo eu curando pessoas, mesmo eu fazendo sinais e maravilhas, mesmo eu libertando pessoas de demônios, mesmo que as pessoas sejam libertadas por intermédio das minhas ministrações, mesmo assim, eu posso não ser de Cristo. Aonde está baseada a minha salvação? As boas obras que eu tenho feito, ela tem servido para quê? Para meu crescimento ou para o crescimento do reino? As coisas que eu tenho feito, será que elas merecem salvação? Não, nenhuma das coisas que eu faço, porque a salvação é imerecida. Se nós estamos andando nesse caminho achando que as coisas que eu tenho feito estão me dando direito à salvação,
pula fora disso, porque nós estamos, essas obras, elas não servem para a salvação, elas servem para o meu crescimento. A terceira coisa que eu aprendo, quando ele fala no finzinho, saiam de perto de mim, vós que praticais tais iniquidades. Ele está falando aqui de pessoas que curaram, pessoas que expulsaram, pessoas que fizeram sinais e maravilhas. E ele diz, saiam de mim, vós que fazei, que praticais tais iniquidades. E ele está falando aqui a respeito da mistura do santo com o profano. Ou seja, pessoas que estão fazendo a obra de Deus, dizendo que é santa e na realidade ela é profana. Elas estão, na realidade, vivendo uma vida não reta, mas praticando coisas de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, elas fazem coisas para Deus sem ter a vida reta. Elas praticam dessa forma a iniquidade. Mesmo que eu esteja fazendo bem para as pessoas, mesmo que eu esteja alimentando multidões, se eu estou vivendo uma vida errada, isso, quando chegar lá no céu, ele vai dizer, para longe de mim, tu que pratica tal iniquidade. Se nós fizermos coisas em nome de Deus, coisas maravilhosas, mesmo assim, nós não seremos reconhecidos por Deus. Eu gostaria que nessa noite, a gente se perguntasse, quais as motivações que têm me levado a realizar algo para Deus? Será que é interesse? Muitas vezes eu vejo pessoas fazendo até a vontade de Deus por medo de ir para o inferno. Será que isso é bom? Não. Nós fizemos as coisas para Deus porque nós tememos perder a presença de Deus. A coisa pior que existe no inferno não é nós queimarmos lá, como a palavra diz para nós, eternamente num lago que arde em fogo e enxofre. Não é esse o maior problema. O maior problema do inferno é o distanciamento de Deus. Nós vamos ficar uma eternidade inteira longe de Deus. Tem coisa pior do que isso? Ah, vou queimar eternamente. Cara, isso não é nada perto de estar longe da presença de Deus. As coisas que nós temos feito para Deus, por que nós temos feito? Nós temos feito essas boas obras porque nós amamos a Deus ou porque nós estamos procurando algum tipo de reconhecimento? Nós temos feito isso porque nós somos gratos a Deus ou por qual outro tipo de coisa? Ou um benefício próprio? Nós precisamos manter uma espiritualidade com Deus e principalmente diante dos homens. A palavra de Deus diz para nós que aquele que almeja o episcopado, está lá em Timóteo, aquele que almeja o episcopado, grande obra almeja. Seja marido de uma só mulher, viva corretamente, ame bem a sua casa, dirija bem a sua casa, porque assim ele vai dirigir bem a casa do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que dirigir bem a casa do Senhor. Temos que cuidar da casa do Senhor muito melhor do que nós cuidamos da nossa casa. Nós temos que cuidar da família de Deus muito mais do que nós cuidamos da nossa família. Até porque a nossa família está dentro da família de Deus. Então eu tenho que amar eles de tal forma a ponto de fazer a vontade de Deus. Amém, meus queridos? Amém. Que de verdade a gente possa acreditar que essa profissão de fé que nós temos é verdadeira. E que as obras que nós estamos fazendo não são obras que iludem, mas são obras que apontam para a eternidade. É isso que nós temos que fazer. Toda obra que nós fizermos não é para aqui, para esse tempo. Não é para as coisas temporais. Mesmo um prato de alimento que tu dê para um morador de rua. Uma pessoa que bate na tua porta e tu dá um prato de alimento para ela. Tu dá uma roupa para ela. Isso não é para coisa temporal. Isso é para o outro lado. São coisas que jorram para a eternidade. É isso. Sabe o que eu acho interessante? Quando a palavra de Deus diz para nós assim, quando Cristo fala naquela passagem que diz assim, vocês vão bater na porta e eu vou dizer que eu não sei quem é e digo, aparta-te de mim. E ele diz, eu fiz sinais e maravilhas em teu nome.
E ele disse assim, mas eu fiz. Daí Cristo disse assim, cara, tu não fez nada, te aparta de mim. E aí a outra pessoa chega para ele e diz assim, Senhor, por que eu estou entrando no céu? Aí Cristo vai dizer assim para ele, tu está entrando no céu porque tu deste de comer para quem tem fome, tu deu de beber para quem tem sede, tu deu acolhimento para quem não tinha onde morar. E aí tu vai dizer para Deus assim, quando que eu fiz isso? Olha a profundidade. A pessoa, ela deu alimento para o necessitado. Cara, aquilo foi uma coisa de dentro do coração dela, ela não deu esperando nada em troca. Ela deu de beber para quem tem sede, sem esperar nada em troca. Ela deu de vestir para quem tem frio, sem esperar nada em troca. Ela fez tudo isso porque, olha que maravilha, quando eu dou alguma coisa para alguém, e isso eu estou dando não porque eu me senti, vamos lá, olha a palavra de que hoje em dia as pessoas falam, não é por empatia. Eu não estou dando uma roupa para a pessoa por causa que eu estou sendo empático, porque se eu estivesse no lugar dela eu queria receber. Não, eu estou dando uma roupa para ela porque isso está no meu caráter. Ou seja, eu fui moldado. Eu não sou mais aquela pessoa. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não vou ajudar as pessoas porque eu tenho que ajudar. Eu vou ajudar as pessoas porque isso está encroado, enrustido, encravado dentro de mim. Eu falo da palavra de Deus não porque eu sinto a necessidade de falar da palavra de Deus, mas porque isso está dentro de mim e isso sai de mim. Quando eu abro a minha boca, é isso que sai. É assim que tem que ser. A gente transborda, né? Transborda o amor, transborda a palavra, né? O que ela falou a respeito aqui, ó. Eu só vou transbordar água se eu estiver cheio de água. Como é que vai transbordar água se ele está cheio de ar? Como é que vai transbordar água se ele está cheio de terra? Eu só vou transbordar Cristo quando eu estiver cheio de Cristo. E isso, quando ele fala para nós que o que é nascido de carne é carne, se tu está falando em coisas de carne é porque tu é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Se tu está falando de espírito é porque tu é espírito, tu não quer mais falar das coisas do mundo, tu quer falar das coisas do céu. Como é que a gente vai transbordar a água se a gente não abrir a torneira? Aqui a Josi botou assim, ó, só podemos transbordar a vida nos outros se nós estamos cheios, exatamente. Então assim, para eu transbordar o que eu tenho, eu preciso estar cheio. E para eu estar cheio, como a Dilce falou, eu preciso encher. Eu preciso que o rio de água viva me encha para eu transbordar. Quando nós estudamos Mateus lá, que nós falamos a respeito da luz do mundo, que nós somos a luz do mundo, eu só vou transbordar, eu só vou iluminar o mundo no momento que a luz estiver em mim. Eu não posso iluminar o mundo se eu não tiver a luz. Não temos como oferecer o que não vivenciamos, exatamente isso. A gente não dá o que temos, exatamente isso, Marta, exatamente isso, Josi. Nós não temos como oferecer o que nós não vivemos. Nós não temos que dar o que nós não temos. Entende? Como é que eu vou dar alimento para uma pessoa se eu estou passando fome? Como é que eu vou dar de Deus para as pessoas se eu estou morrendo de fome da justiça de Deus? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. O quanto tu tem tido fome de justiça? O quanto tu tem tido fome? A justiça que eu estou falando aqui é a palavra de Deus, tá? Quanto tu tem fome da palavra de Deus? O quanto tu tem buscado a palavra de Deus? O quanto tu tem lido a palavra de Deus? O quanto tu tem falado de Deus para as pessoas? Para nós terminar, é o que diz a palavra de Deus para nós. Nem todos que bater vão ser recebidos no reino do meu Pai. Se nós não estivermos cheios de Deus, Ele vai dizer para nós, apartai-vos de mim, vós que praticai tais iniquidades.
Essas 2 horas que nós falamos a respeito desse versículo, eu espero que eu tenha conseguido explicar o que é que essa palavra quer dizer para nós. Que nós possamos mudar de verdade. A mudar a ponto de ser pessoas novas. De quando bater o dia que nós ir lá na terra, lá nos céus, nós não vamos precisar nem bater. Porque Deus vai chegar, assim como aconteceu com Estevão, né? Quando nós estivermos morrendo, quando nós estivermos apagando aqui na terra, né? A gente estiver apagando, estiver morrendo, e os nossos olhos estiverem fechando, nossos olhos espirituais estiverem fechando, a gente vai ver os céus se abrindo e Jesus olhando para nós e dizendo: vinde, bendito dos meus pais, tomai por herança a terra. É isso. Nós não vamos precisar nem bater lá. Ah, mas tu acredita na salvação? Tu acredita que tu é salvo? Sim, sim. Eu sou completamente convicto que eu sou salvo. Amém. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu não peco, mas porque Ele é santo e me fez santo. Ele é puro e me fez puro. Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu, Ele abriu o véu, rasgou de ponta a ponta e me colocou novamente na presença de Deus. Então, por intermédio de Jesus Cristo, eu sou salvo. Por intermédio de Jesus Cristo, eu sou santo. Por intermédio de Jesus Cristo, eu li agora. Ele me predestinou, me chamou, me justificou e me glorificou. Aleluia. Como é que eu posso dizer que eu não acredito na salvação? Como é que eu posso dizer para as pessoas que eu não acredito que sou salvo? Sou salvo sim, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. E isso Ele me deu condição. Agora, nem todos que dizem Senhor, Senhor, são dignos. Amém? Vamos fazer uma oração? Paizinho querido, quero erguer minha oração mais uma vez à tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que tu fez. Faz de nós verdadeiros adoradores e que nós possamos andar de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade. Obrigado por tudo, abençoa todas as pessoas que estiveram nessa live, que nós possamos compreender, Senhor, o que a tua palavra quer dizer para nós e que nós possamos viver de verdade. Não só da boca para fora, mas que as pessoas possam ver em nós o quão maravilhoso tu és, que nós sejamos espelhos que refletem a tua glória. Faz de nós verdadeiros adoradores. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vai ser aberta agora a caixinha, não esqueça a caixinha de perguntas lá no Instagram. Vai abrir lá no Instagram. É no Instagram, mas lá em cima, lá as perguntas, não me esqueci como é que é o nome lá, não é no feed, é na... Ah, é lá. Vai abrir lá no Instagram uma caixinha de perguntas. No story, ela assim, lá. Coloca a tua pergunta lá, eu tenho dúvida tal, e aí a gente vai responder, tá? Então a gente fica aguardando vocês lá. Domingo, novamente, às 20 horas, nós vamos estar aqui. Sábado às 16 horas, os jovens. Domingo, às 20 horas, nós estamos novamente aqui falando a respeito... 19h30, desculpa. Domingo, às 19h30, nós estaremos aqui de novo falando a respeito de Jesus Cristo é o caminho da... Jesus Cristo é o caminho da religiosidade. Gente, olha só que maravilha, nós vamos pregar domingo, nós vamos pregar contra a igreja. Vamos pregar contra a igreja. Que Deus nos liberta disso, né? Nós somos livres. Hoje eu conversando com a menina que esteve aqui em casa, eu disse para ela assim, sabe qual é que é a passagem hoje que me representa? Conheceis a verdade e ela te liberta. Eu sou livre. Eu sou livre. Deus me deu liberdade. Eu sou livre. Olha que maravilha. E não Amém? podemos esquecer de orar pelo pai da Marta, Isso. pelo pai da Kate, Isso. pela família da Jaqueline, Emanuele. pela Emanuele e pela nossa família. Que Deus abençoe a nossa casa, né? Que Deus abençoe. Preciso muito das orações de vocês, né? A gente que está à frente de uma obra, você sabe que as dificuldades são grandes. Mas que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Fique na paz e que Deus abençoe. Até a semana que vem.